casa na areia. Não, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. Não, não construa sua casa na areia. Não, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. A rocha é o lugar de construir, o alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. Não, não construa sua casa na areia. Não, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. A rocha é o lugar de construir, o alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. A rocha é o lugar de construir, o alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. Com toda a minha
ti, o meu prazer, todo meu ser, minha esperança está em ti, para sempre, ó Deus. Sempre louvarei. Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês passaram essa semana? Essa semana de muita expectativa, muitas notícias, né? Que Deus pôde estar nos preservando, nos ajudando em tudo aquilo que nós fizemos. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque mais uma vez o Senhor está nos dando a oportunidade de nós abrirmos a Tua Palavra, Senhor, e podemos estudar a Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor esteja nos ajudando a muito mais do que entendermos aquilo que o Senhor quer que nós entendamos, que o Senhor esteja nos ajudando, Pai, a colocar em prática aquilo que nós iremos estudar. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, estamos vendo uma nova fase do Sermão do Monte, né? E nessa fase estamos conversando sobre o princípio: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Jesus mostra que nós devemos nos guardar de exercer a nossa justiça diante das pessoas, na nossa vida religiosa e na nossa vida cotidiana. E em nossa vida religiosa, Jesus mostra 3 exemplos que devemos nos guardar de exercer a nossa justiça diante das pessoas, com respeito à esmola, com respeito à oração e com respeito a jejum. E hoje nós veremos o último dos 3 exemplos que Jesus nos mostra, o jejum. Podemos perceber esses 3 exemplos como o aspecto de nossas vidas que entram em contato com os outros, o dar esmola e ajudar as pessoas, né? O aspecto das nossas vidas que entra em contato com Deus através da oração, e o aspecto de nossas vidas que entra em contato comigo mesmo, o jejum, a disciplina espiritual. Mas com respeito à nossa disciplina espiritual, o jejum é um exemplo. O jejum não é a única disciplina espiritual. Disciplina espiritual é tudo o que fazemos com a nossa vida física que precisa acontecer de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, os meus hábitos alimentares, os meus hábitos sociais, lazer, meus hábitos físicos, as programações que assisto, a hora que vou dormir, o que costumo comer, ou seja, tudo que eu faço com o meu corpo, ou seja, com a minha vida, entra essa questão de disciplina espiritual. E o texto que nós vamos ler hoje é Mateus, capítulo 6, versículos de 16 a 18. Mateus 6, de 16 a 18, diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará.
Vale a pena lembrar que o objetivo de Jesus com esse exemplo é de nos alertar contra o perigo de realizarmos as nossas disciplinas espirituais só para sermos vistos pelas pessoas. Então, o primeiro aspecto que eu quero que nós vejamos com respeito a esse texto é o seguinte, que de maneira geral, o jejum é uma prática ensinada na lei de Deus. Lá em Levíticos, capítulo 16, do versículo 29 ao versículo 34, nós vemos que Deus pede para o povo de Israel, uma vez por ano, no dia da expiação, deles fazerem jejum o dia inteiro. Mas só que no decorrer da história de Israel, o povo acrescentou outros dias para realizar o jejum, além daquele ensinado pela lei, como nós vimos lá em Levíticos 16, 29 a 34. E um exemplo disso está lá em Zacarias capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 7, esse texto mostra que os judeus eles colocaram outros dias para estarem fazendo jejum, além daquele dia que Deus havia estipulado. E no Novo Testamento, vemos que os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Lá em Lucas capítulo 18, do versículo 11 ao versículo 12, quando Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano, lá ele diz que o fariseu, ele jejuava 2 vezes por semana. Mas Deus nunca determinou em nenhum texto bíblico tal prática. E a atitude dos fariseus mostra a tendência das pessoas religiosas que querem ir além do que Deus pede para mostrar a sua espiritualidade. E isso é algo condenado por Deus. Nos ensinos de Jesus Cristo, ele não proíbe a prática do jejum e nem incentiva essa prática, mas ele nos dá instruções da forma que ele deve acontecer, como nós vamos ver mais adiante. E na igreja primitiva, o jejum era praticado junto com a oração e antes de tomarem uma decisão importante. Nós vemos 2 exemplos disso lá em Atos. Atos capítulo 13, versículo 2 a 3 e Atos 14, 23. Antes deles tomarem uma decisão importante, eles jejuaram e oraram. E nas igrejas dos gentios, que era o povo que não eram judeus, a prática do jejum não era ensinada. Apenas Paulo, quando ele escreve para a igreja de Coríntios, ele dá testemunho de que praticava o jejum. Lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 5, ele fala que ele jejuava. E o jejum significa a abstinência de alimento com um propósito específico. Na Bíblia, o jejum acontece por causa de certos objetivos e razões espirituais. Resolve-se abster-se de alimento por um período determinado. O jejum é algo incomum, excepcional, algo que se faz apenas ocasionalmente e com uma finalidade específica. Como eu falei, jejuar é abster-se completamente de alimento por um período, envolvido com oração, a meditação e a busca de Deus por algum motivo específico. Bom, esses foram os aspectos gerais com respeito ao jejum. E qual a maneira de ser realizado? O texto mostra. Primeiro que o texto mostra no versículo 16 é a maneira errada. Nós vimos lá no versículo 16, Jesus fala assim: quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Algumas maneiras erradas de praticar o jejum é jejuar de maneira mecânica, fazer do jejum uma finalidade em si mesmo, ficar preocupado com o jejum e não para que estou fazendo o jejum. Por exemplo, agora que me tornei cristão, devo jejuar em tais dias da semana.
ficar me preocupando com tradições dos homens, do que com os ensinos de Deus. E Paulo chama a atenção da igreja de Colossos com respeito a isso. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 8, Paulo diz o seguinte: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos desse mundo, e não segundo Cristo. Paulo diz que a gente tem que tomar cuidado com essas tradições dos homens, que são colocadas para nos desviar dos rudimentos de Cristo. Então, qualquer coisa que fizermos somente por fazê-la, como se fosse uma rotina, vai contra os ensinos bíblicos. Considerar o jejum como parte da disciplina espiritual. Esse é outra maneira errada de praticar o jejum. Estabelecer algum dia da nossa semana para sempre realizar o jejum como parte da nossa disciplina espiritual. E foi exatamente isso que Jesus Cristo condenou quando ele contou, como nós vimos, a parábola do fariseu e do publicano, lá em Lucas capítulo 18. Ele diz que o fariseu levantou e orava de si para si mesmo. Graças te dou, ó Deus, e continua e fala, eu jejuo 2 vezes por semana. E isso é uma prática condenada. Jejuar para obter resultado, outra prática errada é jejuar para obter resultados diretos e imediatos, como as bênçãos espirituais. Considerar o jejum como uma moeda de troca. Eu realizo o jejum e Deus irá me abençoar. Condicionar Deus às nossas vontades, como se Ele fosse o nosso empregado e nós o seu dono, invertendo totalmente as ordens. Há um texto em que Deus chama a atenção do povo e nossa com respeito a isso. Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58, do versículo 1 ao versículo 7, diz assim: clama em plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelo direito da justiça. Tem prazer em se achegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuas, cuida de vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Moeda de troca. Eis que jejuas para contendas e rixas, e para ferirdes com o punho iníquo. Jejuam assim como hoje, e não se jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia afligisse a sua alma e incline a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si pano de saco? Chamarias tu isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livre os oprimidos e despedace todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão ao faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras? Não te esconda do teu semelhante? Então esse texto mostra para nós algo interessante. Deus fala para que eles faziam o jejum? Para rixas e contendas, para conseguir aquilo que eles queriam. E aí no versículo 6 e 7, Deus mostra o que era importante. Não o jejum em si, mas o praticar a justiça.
Não podemos querer jejuar para obter alguma bênção espiritual ou algo de Deus. Uma outra forma errada é chamar a atenção ao fato que estamos fazendo. Como mostra Jesus Cristo no texto que nós estamos estudando lá em Mateus capítulo 6. Jesus diz que as pessoas que queriam mostrar através da sua aparência que estavam jejuando, ele fala sobre isso, para as pessoas olharem e dizerem, olha só, ele está jejuando, como ele é espiritual. Qualquer menção ao fato de estar se fazendo o jejum é algo condenado por Jesus Cristo. Bom, essas são algumas maneiras erradas. E a maneira correta aparece nos versículos 17 a 18. Diz assim: Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lave o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. O jejum de maneira correta é o jejum como um meio e não um fim. O jejum deve ser considerado como um meio para se chegar ao fim e não como um fim em si mesmo. O jejum só deveria ser praticado se a pessoa fosse compelida a isso por uma razão estritamente espiritual. Ele não deve ser posto em prática somente porque algum segmento da igreja manda que fosse feito em uma determinada data. Não podemos jejuar por ser uma regra ou norma estabelecida, mas sim porque sentimos a necessidade de uma inteira concentração nossa com Deus. O jejum é uma questão particular e não uma questão coletiva. É o que Jesus nos mostra nesse texto que a gente leu. Olha lá de novo, Mateus 6, versículos 16 a 18. Olha só o que diz no versículo 16: Quando jejuardes. Versículo 17 diz assim, de novo, quando jejuardes. E o versículo 18, ele diz o quê? E sim a teu Pai, em secreto. Então ele mostra que é uma questão particular, o jejum. E aí, não envolve um esforço distorcido o jejum também. Versículo 18, ele diz o seguinte, quando Jesus Cristo fala no versículo 18, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, Jesus não está dizendo que devemos dar a impressão ao contrária do versículo 16. Dizer assim, eu vou me arrumar para as pessoas não verem que eu estou jejuando. Isso seria um outro extremo em relação àquilo que os fariseus estavam fazendo, que Jesus Cristo estava condenando. Não é isso que ele diz. Quando ele fala no versículo 17 sobre o jejum, lá a forma, ele diz o seguinte, quando jejuar, faça de maneira natural. No versículo 17, Jesus diz que devemos jejuar e continuar vivendo a nossa vida cotidiana. Quando ele diz ungir a cabeça e lavar o rosto, isso era uma atitude normal, era uma atitude comum da época. Era uma atitude de asseio e higiene. Porque era uma região de calor, as pessoas suavam, elas tinham que se manter asseadas, limpas. Então, o que Jesus Cristo está dizendo para nós é o seguinte, quando jejuar, apareça como você faz diariamente. Não mude a sua aparência por causa do jejum. Não deixe as suas atividades cotidianas por causa do jejum. Por quê? Porque o jejum é entre nós e Deus. Então é isso que Jesus Cristo quer nos mostrar, muito importante para nossas vidas. E um último aspecto que eu quero que nós vejamos nesse texto é qual o princípio por trás dos exemplos dados por Jesus Cristo. Não só desse exemplo do jejum,
mas quando ele fala da esmola, quando ele fala da oração, mas tomando especificamente o aspecto do jejum. Qual o princípio que Jesus Cristo quer nos mostrar? O princípio que Jesus Cristo quer nos mostrar, quer nos ensinar com o exemplo do jejum e com os outros exemplos é o seguinte: não transpareça uma piedade proposital. Não transpareça uma piedade proposital. Não adote uma atitude religiosa que dê na vista. Esse princípio pode ser aplicado em toda a nossa vida cristã. E não só com respeito a esses 3 exemplos que Jesus Cristo nos deu. Não podemos achar que aquilo que aparento, que aquilo que eu aparento é mais importante do que aquilo que eu sou. Nós não podemos acreditar num ditado que diz a roupa que faz o monge. Porque Jesus Cristo ele condena esse tipo de vida. Lá em Mateus capítulo 23, Jesus Cristo condena esse tipo de atitude. Olha lá o que diz Mateus capítulo 23, quando ele fala sobre os escribas e os fariseus, versículo 5. Mateus 23, 5. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Ou seja, eles queriam transparecer uma espiritualidade. Por quê? Porque eles estavam preocupados com a aparência. E olha só o que Jesus Cristo diz sobre eles, sobre essa atitude deles, lá no versículo de 25 a 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseus cegos, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundície. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus Cristo aqui nesses versículos mostra a realidade da vida dos escribas e fariseus e os convida a mudar. Ele não só condena, mas ele diz o que eles têm que fazer. Limpai o interior do copo para que o exterior seja também limpo. Não façam ao contrário. Então, essa realidade é muito importante. A Bíblia nos mostra que não é pela nossa aparência que nós, como cristãos, que o cristão demonstra que é diferente das outras pessoas. A Bíblia mostra para nós que não é pela aparência que o cristão mostra que é diferente das outras pessoas. É pelo que somos interiormente que nós mostramos a nossa diferença. Então, se somos corretos no nosso interior, tudo o mais seguirá naturalmente. Então, não precisamos dizer que somos cristãos mudando a nossa aparência apenas. Nós não precisamos dizer que somos cristãos mudando a nossa aparência apenas. Por exemplo, mudando a roupa que nós usamos, mudando a forma como cortamos o cabelo, deixando de frequentar os locais que íamos e etc. Nós mostramos que somos cristãos pelo que somos interiormente, pela mudança que Deus fez e está fazendo em nossas vidas. Lucas capítulo 6, versículo 45, Jesus fala algo muito importante sobre isso. Ele diz lá: o homem bom, do bom tesouro, do coração tira o bem. O homem mau, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, eu mostro que eu sou diferente quando o meu interior é diferente. Eu não mostro que sou diferente quando o meu exterior só é diferente. É isso que Jesus Cristo quer mostrar para nós.
2 Coríntios 13, 18. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 18, Paulo diz o seguinte, que somos transformados de glória em glória na imagem de Jesus Cristo pelo Espírito Santo que está em nós. É interessante que lá naquele texto ele diz que nós somos transformados de glória em glória na imagem de Jesus Cristo pelo Senhor Espírito Santo. Então, quem nos transforma de glória em glória é o Espírito Santo de Deus que está em nós. E nos transforma com o objetivo de nós parecermos conforme a imagem de Jesus Cristo. Se somos cristãos, temos o desejo de mostrar que somos diferentes. E o que nós temos que prestar atenção é o seguinte: porque eu sou cristão, eu sou diferente. E não porque eu sou diferente é que eu sou cristão. Isso é muito importante. E a pergunta que devemos responder em nossa vida cristã é a seguinte, ou as perguntas que devemos responder na nossa vida cristã são as seguintes: por que eu faço o que eu faço? Por que eu faço o que eu faço como cristão? E outra pergunta é: por que eu não faço o que eu não faço como cristão? Isso são coisas muito importantes que nós temos que pensar na nossa vida, e as respostas que dermos a essas perguntas afetarão a nossa vida cristã. E a razão de jejuarmos, como Jesus nos ordena, aparece lá no final do versículo 18 de Mateus capítulo 6. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Devemos nos esquecer das pessoas. Não devemos forçar nada para parecer o que nós não somos. Devemos nos preocupar somente com Deus e como agradá-lo. Agora, isso não quer dizer que devemos nos preocupar em agradar a Deus do nosso jeito. Nós devemos querer agradar a Deus da maneira que o agrade, da maneira que Ele deixou na sua palavra, que é a Bíblia. O nosso objetivo é de ter uma relação correta com Deus e de agradá-lo em nossas vidas. Se for esse o nosso objetivo na nossa vida, então nós saberemos como comer, nós saberemos como orar, nós saberemos como jejuar, nós saberemos nos vestir, nós saberemos nos relacionar com as pessoas quando nós tivermos o objetivo de agradar a Deus. Nós saberemos como perdoar as pessoas quando nós tivermos o objetivo de agradar a Deus conforme a palavra dele. Nós saberemos como amar as pessoas. Por isso, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de serem vistos por ele. E hoje vimos o último exemplo de Jesus Cristo de como nos guardar de exercer a nossa justiça diante dos homens no que diz respeito a jejum. Vimos lá os aspectos gerais sobre o jejum, qual a maneira de se jejuar, a maneira errada e a maneira certa, e qual o princípio por trás dos exemplos dados por Jesus Cristo. Eu queria que nós estivéssemos pensando em tudo aquilo que nós vimos e respondêssemos algumas perguntas. Por exemplo, como temos demonstrado que somos cristãos? Pelas transformações interiores ou apenas pelas transformações exteriores que nós temos? Uma outra pergunta: por que você é cristão? Por que somos cristãos? Por que você faz o que você faz na sua vida cristã? Por que você não faz o que você não faz na sua vida cristã? Nós acreditamos que o nosso Pai que vê em secreto nos recompensará pela vida cristã que estamos vivendo. Nós cremos nisso. Nós temos nos preocupado em agradar a Deus do jeito de Deus ou do nosso jeito? Como é que tem sido a nossa preocupação?
o seu objetivo, o nosso objetivo, tem sido de nos relacionarmos com Deus da maneira correta e agradá-lo com nossas vidas. Que nós, como cristãos, possamos viver a nossa vida cristã, sabendo por que fazemos o que fazemos e sabendo também por que não fazemos o que nós não fazemos para Deus. E o desafio que eu queria lançar é o seguinte: compartilhe com uma pessoa a razão que você tem para ser um cristão. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos deu. E muito obrigado, Senhor, por esse desafio que o Senhor nos esteve mostrando. Nos ajuda, Senhor Deus, a nós não preocuparmos só com a nossa aparência externa, mas ajuda, Senhor Deus, a nós transformarmos a nossa vida que diz respeito ao nosso interior. E com esse aspecto, Pai, desses exemplos que o Senhor nos deu, que nós realmente nos preocupemos em viver cada um deles conforme o Senhor quer, não conforme nós queremos. Nos ajuda, Pai, a termos a nossa vida de acordo com aquilo que o Senhor quer para Te agradar. Deus, eu também queria estar Te pedindo, e pelas pessoas que fazem aniversário nesse mês de março, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada uma delas. Que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja cuidando, que o Senhor esteja realmente se mostrando presente, Pai, sobre a vida de cada uma dessas pessoas. E que o Senhor esteja abençoando as suas vidas conforme Tua vontade, Deus. E ajude, Senhor, cada uma dessas pessoas que estão fazendo aniversário a viverem as suas vidas conforme aquilo que o Senhor quer. Esse é o nosso pedido também. E essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. E eu gostaria de desafiar você, como a gente costuma fazer, a você orar uns pelos outros e compartilhar os seus pedidos uns pelos outros. E compartilhar os seus pedidos um com o outro. E se você está assistindo sozinho esse estudo, compartilhe o seu pedido com alguém. E peça para essa pessoa compartilhar os pedidos dela com você e dê a liberdade também de, durante a semana, de o seu facilitador compartilhar os seus pedidos com outras pessoas, com outros facilitadores, para que nós possamos orar uns pelos outros. Tá certo? Que Deus esteja nos dando uma ótima semana, que Ele possa estar nos guardando e nos ajudando a nós vivermos a nossa vida de um modo que o agrade. Amém?